Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. É um prazer nós estarmos mais uma vez reunidos para aprofundar o nosso coração na palavra do Senhor. Às quartas-feiras pela manhã é dia da gente refletir um pouquinho mais profundamente nas Escrituras com o nosso Café com Bíblia. Eu espero que você esteja aí de muito bom humor e disposto nessa manhã para aprender do Senhor. Nós temos o privilégio de poder entrar na sua casa nessa manhã e poder compartilhar com você a palavra de Deus. E tem sido um tempo atípico, né, para a gente, esse tempo de isolamento social. E eu nem imaginava na minha vida talvez passar por uma situação parecida como essa, principalmente no contexto comunitário. Mas é o que a gente tem e talvez seja melhor a gente agradecer a Deus pela oportunidade da gente ter a tecnologia para nos ajudar, a tecnologia para nos abençoar nesse momento e fazer com que a gente seja de alguma forma conectado. A gente todo dia, ao meio-dia, estamos juntos aí no Instagram, orando, e às quartas-feiras pela manhã aqui, estudando a Bíblia, às sextas-feiras com um tempo de louvor e adoração, pela manhã também às 9 horas, e no domingo o nosso culto 9h30, transmitido lá no YouTube. Tanto o Café com Bíblia aqui, o nosso período de adoração às sextas-feiras e o culto também são transmitidos aqui pelo nosso canal do YouTube. Aproveitando, se você está assistindo com a gente, por favor, se inscreva aí no nosso canal, né? Dá uma força pra gente, porque o YouTube ele promove algumas ações diferentes quando você tem um certo número de inscritos e tudo mais. Então, a gente pede para você se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho ali, que também avisa quando a gente tiver alguma coisa nova, e curte esse vídeo aqui também, tá? Quando você assistir, se você gostar, obviamente, marca o joinha aí para a gente poder também ter alguns benefícios que o YouTube fornece para a gente. Vamos orar nessa manhã e depois nós vamos continuar estudando Lucas 15, que é o nosso texto aí de reflexão no Café com Bíblia. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que a tua palavra ela possa vir sobre o nosso coração nessa manhã, que ela possa nos abençoar, que ela possa nos confrontar, que ela possa nos encorajar, nos desafiar. Tua palavra é viva e verdadeira e nós te louvamos pelo privilégio e pela liberdade de podermos usufruir dela o momento que nós quisermos, da forma que nós quisermos, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse estudo bíblico, cada pessoa que está refletindo com a gente na palavra de Deus e recebendo esse estudo aqui, que o Senhor possa abençoá-las, Deus, em nome de Jesus, com a tua palavra, que é a verdade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos a estudar Lucas capítulo 15 e a gente deu um nome para essa série de estudos de o Deus pródigo, porque na verdade a parábola é conhecida, né, como a parábola do filho pródigo, que a gente já falou na semana passada que não é um bom tema para essa parábola, né, como título dessa parábola. E talvez o melhor título para essa parábola seria o pai e seus dois filhos, né? E por que não a gente dizer o pai e os seus dois filhos perdidos, que é o que a gente vai ver nessa manhã aqui, uma vez que a gente vai contar um pouco a história dos dois irmãos. Aqui a gente vai entender um pouquinho na perspectiva de cada irmão e um pouquinho na perspectiva do pai, do que Jesus quer ensinar pra gente, né, sobre o Deus pródigo, o que esse Deus, né, ele revela pra gente através dessa parábola. Vamos lembrar a história, eu não vou ler novamente, tá? Mas a história narra Jesus, ele está reunido de algumas pessoas. Nós vimos semana passada 2 grupos de pessoas, um grupo lá que era formado pelos publicanos, pelos pecadores, né, que eles chamavam, e outro grupo dos fariseus, dos mestres da lei, e ambos os grupos ali ao redor de Jesus, eles ouvem essa parábola, né? O texto vai dizer que era comum, dá a entender que era comum os publicanos, os pecadores se reunirem ao redor de Jesus para ouvi-lo, para acompanhá-lo, e nessa ocasião específica, os fariseus e os mestres da lei também estavam ali, começaram a criticar Jesus
porque ele andava, né, ou permitia que esses pecadores, né, eles se reuniam com Jesus. Os fariseus, então, aqui vai dizer para a gente que os fariseus começam a criticá-lo, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles, né? Em outras palavras, esse homem, esse cara aí, ele recebe os pecadores e dá atenção a eles, né? Dá intimidade a eles, uma vez que comer era um sinal de intimidade na época. Então, Jesus ele vai contar essa parábola, e nós vimos na semana passada que o objetivo dessa parábola é se direcionar aos fariseus e aos mestres da lei. Jesus está contando essa parábola para que os mestres da lei e os fariseus pudessem ter uma lição através dessa parábola. É muito importante nós sabermos isso para a gente entender bem o contexto do qual Jesus quer ensinar para aqueles homens, para aquelas pessoas que ali se reuniam ao redor dele. Então, isso que a gente viu semana passada, né? 2 grupos que se reuniam ao redor de Jesus e que Jesus conta essa parábola em resposta à crítica dos fariseus e dos mestres da lei por Jesus aceitar ali ou dar atenção e intimidade, inclusive de acesso e tudo mais, aos pecadores e publicanos, né? Então, aí o que acontece? Jesus começa a contar uma parábola e fala: um pai tinha 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. E aí o filho mais novo, um dia, pediu parte sua da herança, disse que não queria mais saber da casa, foi embora, gastou todo o seu dinheiro de maneira inconsequente, né, com prostitutas, com farra e tudo mais, e até que o seu dinheiro acabou. Parte da sua herança que ele recebeu acabou, os amigos acabaram também, né? Quando você não tem mais dinheiro ali para poder usufruir dessas festas, tal, os seus amigos, esse tipo de amigos te abandona. E ele então se deu por conta e pensou: olha, os trabalhadores do meu pai, as pessoas mais simples, têm o que comer, têm onde morar, têm onde ficar. Vou voltar para ele, vou dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não precisa mais me considerar seu filho, tá tudo certo, eu fui deserdado, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Antes de ele chegar, o pai já estava esperando, corre na direção dele, o abraça e pede para matar um novilho e fazer uma festa porque o seu filho mais novo havia voltado. O filho mais velho, que trabalhava, começou a ouvir o barulho, as danças, a festa, e foi saber o que estava acontecendo e descobriu que a festa era o motivo da festa era que o seu irmão mais novo tinha voltado depois de ter gasto a sua vida toda na bagunça, na farra. Ele se irrita profundamente, discute com o pai, desrespeita o pai também, e diz que aquilo que o pai tinha feito era um absurdo, e a história termina aí. Então hoje eu quero contar essa história em 2 atos para você. Hoje o nosso foco, semana passada nós falamos um pouco dessa introdução de Jesus direcionar essa parábola para aquele grupo, né, de fariseus. O objetivo semana passada era mostrar isso para a gente. Hoje eu queria compartilhar com você 2 atos dessa peça, né, que a gente podia chamar, na ótica olhando para 2 dos protagonistas dessa história, que é o irmão mais novo, o irmão mais velho, ou então o filho mais novo e o filho mais velho. No primeiro ato, nós temos ali então o filho mais novo, né? A gente podia dizer que esses 2 filhos eram 2 filhos perdidos, tá? E aqui, né, a gente tem no primeiro ato o filho perdido mais novo. Vamos olhar um pouquinho para ele. O primeiro ato dessa história, vamos pensar desse jeito, né? O primeiro ato dessa história narra, né, um pedido breve, porém desconcertante, do filho mais novo para o pai. Pai, é o seguinte: eu quero parte da minha herança. Eu quero parte da minha herança, e não tinha nada de errado, né, em ter a expectativa de ter parte da herança. O que deixa a gente chocado aqui é que essa herança, como naturalmente acontece, ela era direito, né, dos filhos, porém era um direito que se tinha quando o pai morresse, né? Então havia, né, não teria nenhum problema em haver essa expectativa por parte do filho mais novo da herança e tudo mais. Só que dentro, né, desse cenário, o filho mais novo, né, pedir a herança para o pai ainda vivo era um grande sinal, era um profundo sinal de desrespeito
com o pai. Era como se ele desejasse que o pai morresse. É como se ele estivesse desejando, nesse pedido, que aquilo que o pai tinha para ele era mais importante nesse momento do que a própria relação com o pai, se a gente for pensar. Porque se eu tenho direito a uma herança, e essa herança deve vir a mim quando meu pai morrer, se eu peço essa herança antes do meu pai morrer, eu estou dizendo o seguinte: pai, é o seguinte, ó, os teus bens para mim são mais importantes do que você nesse momento. Obviamente é isso que o filho mais novo ali, ele está comunicando, né? Ele está comunicando. Ele tinha direito, né? Por exemplo, aqui vai dizer que naquele tempo, quando o pai morria, o filho mais velho, ele herdava o dobro, né, da herança, o dobro do quinhão aí, da repartição dos outros filhos, né? Se o pai tivesse 2 herdeiros, o filho mais velho ficaria com 2/3 e o filho mais novo com 1/3, que é o que está acontecendo exatamente agora. Só que aqui o filho mais novo perde a sua herança agora, né? Então assim, era a mesma coisa que ele dizer: pai, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor morreu e o que importa para mim agora é a sua herança. Então, ou seja, eu quero os teus bens, mas eu não quero mais a minha amizade com você. Para mim deu, eu quero saber disso. E ele está dizendo aqui que o relacionamento com o seu pai, né, que era, né, o relacionamento com o pai consistia na forma do filho receber essa herança depois, né? Mas agora é como se ele estivesse dizendo: pai, eu não quero mais o relacionamento para ter isso depois. Para mim o relacionamento agora não importa. E é mais interessante nesse primeiro ato do que esse pedido desconcertante do filho mais novo, para mim, é a reação do pai. É a reação do pai. Porque vamos pensar, né? Eles viviam numa sociedade extremamente patriarcal. Era uma sociedade, né, onde o respeito aos mais velhos era algo assim verdadeiramente levado na mais alta honra, na mais alta importância. Quando a reação aqui de um pai lá do Oriente Médio nessa época que fizesse isso, ou talvez até hoje, não sei, mas que fizesse ou tivesse qualquer comportamento como esse, era deserdar totalmente o seu filho. Era expulsar o seu filho, e ainda com uma bela de uma surra. Sai daqui, você está pensando o quê? Você está pensando o quê? Né? Como assim? Como assim? Você tá desejando a minha morte? Isso é um tremendo desrespeito. Mas não é isso que o pai faz, né? Não é isso que ele faz, muito pelo contrário. Ele divide os bens, dá a parte do filho, sem contestar, sem discutir, sem brigar, né? Só que o que é interessante a gente pensar aqui, irmãos, é a gente aprofundar nesse estudo e entender que a palavra traduzida aqui, a palavra grega traduzida por bens, na verdade é bios, que significa vida. Então, na verdade, o que o contexto aqui pode estar dizendo para a gente é que ele dividiu não simplesmente os bens, mas as escrituras mostrarem para a gente que a palavra aqui no grego é bio, na verdade o que o pai está fazendo é dividindo, é dando parte da sua vida para o filho. E aí é fácil da gente entender, né? Os bens daquele pai consistiam basicamente de terras. Não era que nem a gente, vai lá no banco, saca, faz um levantamento de tudo que eu tenho e eu vou te dar essa parte em dinheiro que eu tenho guardado no banco. Não, não era isso. Não era isso que estava acontecendo aqui. Para o pai poder fazer isso para o filho, ele tinha que vender parte da sua propriedade, da sua terra. E hoje, a gente que está num centro urbano, né, a gente que está num contexto e num cenário totalmente diferente, talvez seja um pouco mais difícil para a gente entender isso. Porque na época, a terra representava muita coisa. Representava a vida ali das pessoas. A identidade de um indivíduo, ela estava muito associada ao lugar que ele vivia. Né? Estava muito associado ao lugar que ele vivia. Se você vai ver diversos nomes da Bíblia, né? O fulano de tal lugar, né? Jesus de Nazaré, por exemplo, né? Então, assim, Paulo de Tarso. A gente vai ver em muitos textos, né, que
o local, o lugar onde você está inserido, o lugar onde você faz a sua vida, era parte da sua identidade. Ou seja, a vida, a identidade de um indivíduo estava associada à sua terra. Perder parte da terra era como perder parte de si mesmo. E não só isso, você perdeu um grande respeito, né, status na comunidade onde você vive também. Então é importante de entender aqui que o filho mais novo, ele não está pedindo só para o pai uma parte em dinheiro, porque o que vem na nossa cabeça hoje, no século 21, é que o pai foi lá, fez um levantamento de quanto ele tinha, quanto valia os seus bens, quanto valia a sua terra, quanto valia tudo que ele tinha. Ele foi lá no banco, sacou um terço disso e deu para o filho mais novo. Mas não é isso que está acontecendo. Aqui o pai, para dar parte disso, ele precisaria vender a terra. Ele precisaria vender, pegar um dinheiro de alguém, dos bens que ele tinha, vender parte disso para entregar para o filho. Então, o que o filho aqui está falando, né? O que o filho aqui está pedindo não é simplesmente para o pai dar um dinheiro. O filho aqui, ele pede algo que faz o pai dar parte da sua própria vida. Olha, dilacera, corta uma parte da sua vida e me dá. Corta uma parte da sua conquista, da sua história, da sua identidade e me dá. Corta um pedaço daquilo que você construiu, se vira e me dá. E o pai, por amor ao filho, ele faz isso. Com muita paciência. É interessante porque quem estava ouvindo a história ali de Jesus, vamos lembrar disso. Jesus está direcionando essa história principalmente para os fariseus e para os mestres da lei. E os outros interlocutores e ouvintes que estão ali. Quem está ouvindo isso de Jesus nunca tinha ouvido falar de um patriarca no Oriente Médio, ou na história ali de onde eles estavam, né, ou da nação, do povo, seja o que for, que já tivesse uma atitude como aquela. Então, ou seja, isso era algo inconcebível mesmo partindo de uma história que Jesus conta. Com muita paciência e amor, o pai da parábola aqui, ele, né, suporta a desonra e a dor, né, que aquele filho mais novo ele promove. E naturalmente, no ser humano em qualquer lugar da terra, quando o seu amor, né, é afetado, é rejeitado, é ferido, é muito comum que a gente reaja, né, para tentar mudar isso, né, diminuir o nosso sofrimento. Mas aquele pai, ele não muda isso, ele mantém a afeição pelo filho, ele suporta aquela agonia e segue a vida. Essa é a primeira parte do que acontece aqui na história do filho mais novo. O segundo ato, né, dessa primeira cena é o filho partir para uma terra distante. E aí o texto vai dizer que ele gasta todos os seus bens, tá? De maneira desregrada. E nós sabemos muito bem como isso funciona nesse estilo de vida, né? Diz o ditado que dinheiro não leva desaforo, né? Então, assim, desperdiça tudo que ele tem, se regala numa vida totalmente questionável moralmente, no seu comportamento e tudo mais, e o dinheiro acaba. E aí ele se vê literalmente um dia na lama, literalmente, gente, comendo lá comida de porcos, certo? Comida de porcos. Aí, o que ele faz? Ele bola um plano. Para voltar. Primeiro, né, ele fala assim, bom, na casa do meu pai, eu preciso voltar, admitir que eu estou errado, né? Eu sei que eu estou errado, eu perdi o direito de filho. O que eu vou fazer? Depois ele fala assim, já sei, vou pedir, como eu perdi o direito de filho, eu vou pedir para ele me tratar como um empregado. Porque até os empregados do meu pai, eles têm uma condição de vida muito melhor do que essa que eu estou absurdamente vivendo agora. E o pedido que ele faz, né, assim, na sua mente, é bem específico. Por quê? Os servos trabalhavam e moravam na terra, certo? Na terra. Então, os empregados, eles eram uma classe formada ali de comerciantes, trabalhadores, que moravam nos vilarejos ali da terra e recebiam salários. Então, muitos, né, acreditam aqui que o filho, na verdade,
ele está pensando a respeito disso. Ele está pensando necessariamente a respeito disso. Vamos lembrar que ele tinha desonrado a família. E ele, tendo desonrado a família, né, ele desonrou a comunidade ali como um todo. Todo mundo estava próximo, todo mundo sentiu isso que aconteceu. Então, um rabino, ele ensinava que se alguém violasse as regras, por exemplo, da família, nesse ponto, ou da comunidade, não teria o que fazer. Só desculpas, não é que não teria o que fazer, somente desculpas não seriam suficientes. Então, ele teria que restituir isso de alguma coisa, de alguma forma. Então acompanha comigo. Os sabinos ensinavam isso, que se você desonrasse a sua comunidade, sua família e consequentemente a sua comunidade, num contexto, né, como esse aqui, a desculpa não era suficiente. Você teria que, em algum momento ou de alguma forma, restituir essa perda. Então o filho aqui, ele sabe o que ele está pensando. Ele fala assim, bom, vou voltar e vou falar para o meu pai que eu pequei. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Só que ele sabia que só as desculpas não seriam suficientes. Então ele fala, me trata como um trabalhador. Por quê? O filho está pensando assim, bom, eu sei que eu não tenho o direito de voltar, por exemplo, e fazer parte da família. Então ele sabia isso, minhas desculpas não serão suficientes. Mas ele está pensando no diálogo dele com o pai, mas se o senhor permitir que eu seja orientado, né, que eu seja aprendiz de um dos seus empregados, que eu possa aprender uma profissão e também, assim como eles, receber um salário, num dia, né? E aí então eu posso começar a pagar e restituir o senhor de volta. Então a cabeça do filho não é simplesmente que ele se arrependeu e tudo mais, tinha um plano por trás disso, que era baseado totalmente, óbvio, naquilo que eles aprenderam, aquilo que ele ouviu a sua vida toda. Se eu chegar lá e pedir desculpa, não tenho o que fazer. Eu preciso restituir meu pai. Qual a forma de restituir meu pai? Eu preciso de dinheiro. Qual que é a forma de dinheiro? Eu trabalhando. Bom, onde que é mais fácil eu trabalhar? Aqui, no meio dos porcos, onde ninguém me conhece, ou lá, onde meu pai me conhece, e eu posso, de alguma forma, trabalhar para ser restituído. Então, ali no chiqueiro, né, o filho mais novo, ele ensaiava o seu discurso. E pensando justamente em tudo aquilo que ele tinha aprendido e falou, tá bom, então agora chegou a hora de voltar e conversar com meu pai sobre isso, e eu vou fazer exatamente isso. E aí a gente vai para a terceira parte, né, para a terceira cena, né, desse primeiro ato, que é comovente, né, de uma certa maneira. Então o primeiro ato é ele pedindo a herança. O segundo ato, ele lá fora, distante do pai. O terceiro ato é quando ele decide voltar e volta para a casa do pai, depois de ter planejado isso na sua mente, esse discurso, esse diálogo e tudo mais. Aí, aqui é bem comovente, porque o texto vai dizer para a gente que o pai, ele vê o filho, vamos achar aqui o texto, né? 17, 18, o versículo 20 vai dizer, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Gente, a gente não tem noção do que isso significa até a gente entender ou a gente aprofundar no contexto cultural da época. E o que dizia o contexto cultural? Aqui o Lucas vai narrar para a gente que Jesus conta e que o pai não esperou o filho chegar. Quando o pai avistou de longe que o filho estava vindo, ele saiu correndo na direção do filho. Correndo na direção do filho. O que está por trás aqui? Primeira coisa, os patriarcas, por serem pessoas notáveis na comunidade, na família, eles não se davam a esse, vamos colocar entre aspas, tá? A essa vergonha. Uma criança podia correr, uma mulher podia correr, um jovem podia correr, as mulheres podiam correr, mas um patriarca não ergueria, né, a sua vestimenta, mostraria as canelas correndo. Ele não passaria por isso que eles entendiam como uma vergonha.
tipo de um ato desse. Então, aqui fica muito mais importante a gente entender isso. O pilar da comunidade, o proprietário das terras, ele jamais sairia correndo com um garoto segurando as suas vestimentas. Mas é isso que o pai faz, ele corre na direção do filho. Ele corre na direção do filho, antes do filho chegar, ele o abraça, ele o beija. E com certeza, e aí nós temos que começar a entender a história, esse ato surpreende o filho mais novo. Pega o filho mais novo de surpresa. Pega o filho mais novo, né, confuso, pensando como que ele ia apresentar o plano dele de restituição, como é que ele ia dizer para o pai, olha, pequei contra os céus, contra ti, deixa eu ter uma coisa para te falar, eu tenho um plano aqui, olha, para eu poder voltar, eu sei que eu tenho um problema, eu não posso voltar com o filho, e eu entendo isso, não tem problema, pai, quem errou fui eu. Então assim, eu vim aqui para falar para o Senhor que o pai ali, quando o pai sai na direção dele, o pai vai encontrá-lo, o filho não tem oportunidade de fazer isso. O pai não deixa nem ele falar, fala, vem, né? Vem cá, vamos. E o discurso ensaiado começa a se perder, e eu fico imaginando a cena, o pai empurrando o filho, vamos entrar e tal. E o texto vai dizer que ele manda chamar os servos depressa. Vamos, rápido, venham aqui. Tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Como é que é? Eu não sei se você sabe, mas a melhor roupa aqui no contexto era do pai. Quem tinha as melhores roupas na casa era o próprio pai. Quem tinha o que era de bom e do melhor, por ser o patriarca, era o pai. Tudo era dele. Isso então passa a ser um sinal inconfundível de que ele estava reintegrando o filho à família. É isso que o pai está dizendo. Olha, eu não vou esperar você liquidar sua dívida. Eu não vou esperar você cumprir o protocolo da humilhação. Eu não vou esperar você conquistar o direito de fazer parte dessa família. Eu não vou esperar. Eu vou simplesmente aceitá-lo de volta. Eu vou simplesmente tomar você. Eu vou cobrir a sua nudez. Eu vou cobrir a sua pobreza. Eu vou trocar esses seus farrapos com roupas de ofício da minha honra. É isso que eu farei. Então, nesse momento, o pai rejeita toda e qualquer possibilidade do filho executar, né, o seu plano de esforço para retomar e voltar à família. Ele se recusa totalmente a isso. Totalmente a isso. Ele ordena então que os servos preparem um banquete, manda pegar o principal novilho da engorda. E vamos lembrar, né, que aqui a maioria das refeições nessa época não incluía carne. Por quê? Porque carne era algo caro, né? Então, assim, os banquetes eram raros. Não era qualquer dia que você tinha banquete. Eram apenas em ocasiões muito especiais, em ocasiões muito importantes para a família e para a comunidade. Mas o pai aqui é exatamente isso que ele vai fazer. Exatamente isso que ele vai fazer. Que cena impressionante, gente. Que cena impressionante. A restauração do filho mais novo. Ele está de volta, a família, a comunidade e tudo o melhor oferecido para aquele que, num primeiro momento, só trouxe o pior para o pai. E aqui a gente tem, né, uma cena e uma lição importante para a gente. E ela desafia a nossa mentalidade, desafia a nossa mente. Porque o que Jesus está querendo dizer aqui é que o amor e o perdão de Deus, que é o pai da parábola, ele pode absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou o erro. Qualquer. E é isso que Jesus está comunicando nesse momento ao falar do pai pródigo. Ele é o pai, ele, não importa o que deliberadamente você oprimiu ou fez com alguém ou a você, o pai é aquele que não espera o seu esforço para lhe perdoar, para trazer sobre você a sua identidade de filho, a identidade que ele quer para você. E eu sei que isso desafia a nossa mente, porque imediatamente a gente começa a pensar numa série de coisas absurdas.
Ah, então eu posso viver minha vida do jeito que eu quero e depois então Deus vai... Obviamente não. Quando Jesus conta essa história, nós falamos semana passada, é óbvio que a atitude do filho mais novo, ela é condenada. Ela é condenável, inclusive. Certo? Não é isso que se espera de um filho. Essa postura não é a postura de um filho. Ok? Então, antes da gente falar, então eu posso viver minha vida do jeito que eu quero, posso ir e bagunçar e tudo mais como o filho velho, que a hora que eu voltar, pedir perdão para Deus, tá tudo certo. Essa é a questão, ele não pediu nem perdão para Deus, para o pai, desculpa. Ele não pediu perdão para o pai. O que mostra pra gente é que o pai ama antes do filho poder mostrar algo. Isso é o evangelho, isso é graça. Ah, então quer dizer que se eu fizer tudo errado e depois pedir perdão para ele? Pois é, a questão não é que não vai adiantar. Deus, pela sua graça, é que ele faz tudo o que ele faz. O pai não esperou o filho. O que isso mostra para a gente? A primeira lição é justamente essa, de que não há o que Deus não possa perdoar e não há o que Deus não queira fazer para nos abençoar, no sentido... A gente dá um problema aqui. Num sentido... de aceitar-nos. Não há o que a gente possa fazer e não há o que ele não possa fazer para nos aceitar e nos abençoar. E isso é muito importante de a gente entender. Muito importante. A graça não é nada que mereça o favor de Deus. Nem o que a gente faz de certo e muito menos o que a gente faz de errado. Isso depende exclusivamente da graça. Não há mal algum que o pai não possa perdoar, que ele não possa apagar. Não há pecado que seja páreo para a sua graça. Quando o homem pecou lá no Éden, ele fez roupas para o homem, para cobrir a sua nudez. E Deus continua fazendo isso pelo seu amor e pela sua graça exclusivamente. Não há nada que a gente possa fazer para comover o coração de Deus, se isso não estiver de acordo com aquilo que a graça de Deus quer fazer para a gente. De novo, o que eu estou dizendo? Que a gente pode ver a nossa vida de qualquer jeito? Obviamente não, mas que verdadeiramente nós dependemos da graça do Pai. Da graça do Pai, e no final que nós vamos entender um pouco melhor. E é isso que Jesus está ensinando a respeito do filho mais novo. O filho mais novo errou, o filho mais novo cometeu algo que não se deve fazer, ele teve uma conduta condenável, errada. Mas o pai aqui da parábola, o que Jesus quer ensinar é que a graça de Deus, ela vem antes do nosso esforço a Deus. Ela vem antes do nosso movimento. Ela vem antes da gente dizer assim, olha, agora minha vida está tudo certo, então agora eu vou para Deus, eu vou levar Deus mais a sério. Eu sempre falo, tem gente que fala assim, não, eu preciso acertar minha vida primeiro antes de me batizar. Cara, ninguém consegue acertar a vida antes de batizar. E mesmo que conseguisse, se isso fosse possível, nós colocaríamos Deus em dívida com a gente. Olha, agora que eu sou bom Deus, você tem a obrigação de me aceitar, porque a minha vida agora está toda em ordem. Deus não fica em dívida. Então o texto vai mostrar pra gente que o pai correu. O pai correu na direção, assim como ele está fazendo essa manhã. O pai está correndo na sua direção. O pai está indo na sua direção e dizendo assim, filho, volta. Eu nasci e dei minha vida para você. Você nasceu para ser um vaso escolhido por mim. Você é objeto do meu amor. Você faz parte da família, do reino pela qual eu dei minha vida, pela qual eu saio correndo de novo para ir atrás de você. Mas Deus, ainda minha vida precisa disso. Vem, porque o princípio bíblico é que pessoas transformadas conseguem receber a transformação e não o contrário. Eu não me transformo para ser uma pessoa melhor. Certo? Desculpa, eu não sou uma pessoa melhor para ser transformado, eu me transformo, eu sou transformado pelo Espírito Santo, aí eu consigo ser uma pessoa melhor. Mas a religião diz o quê? O que os fariseus diziam? O que a religião continua dizendo? Olha, você precisa se esforçar para ser uma pessoa boa, para que então Deus te aceite. Mas é justamente o contrário que Jesus está ensinando aqui, ao falar diretamente para os fariseus. Olha, essas pessoas que vocês estão criticando, são pessoas alvos do meu amor. Elas são alvo do meu amor. Então não há nada de errado que eu não possa perdoar se houver corações arrependidos. E isso é o que Jesus quer ensinar para a gente aqui. Deus está indo na sua direção, querido. O primeiro ato aqui vai mostrar para a gente que
a gratuidade da graça. Quando o pai da parábola, por exemplo, ele entrega os seus bens, né? A parte dos bens para o filho, corta a parte de si para dar para o filho. A gratuidade da graça. A segunda parte nos revela a grandeza dessa graça, que não apenas ela é gratuita, ela não reclama, mas ela também é enorme. Não leva em consideração o que nós merecíamos. É muito importante nós entendermos isso. Então, se você está ouvindo essa mensagem nessa manhã, eu quero dizer que não adianta você elaborar planos na sua mente para que Deus te aceite. Olha, vou voltar lá para Deus, vou voltar para a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Deus está correndo na sua direção. Deus está indo na sua direção dizendo, volta, entra aqui. Mas eu tenho... Não, entra aqui, volta. Então, se você está ouvindo essa mensagem, está distante de Deus, se desviou, não conhece a Deus, ele tá indo... Se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Ele está correndo na sua direção. Não existe coincidências, é isso que o Pai está fazendo nesse exato momento. Exatamente isso. E aí, é maravilhoso a gente entender isso. E agora, a gente vai então para a segunda parte dessa história, para o segundo ato dessa história. E esse ato, ele fala do irmão mais velho. Do irmão mais velho perdido, né? Ou do filho perdido mais velho. A gente falou do filho perdido mais novo e agora a gente vai falar do filho mais velho e perdido. Filho perdido e mais velho. Porque assim, o que acontece? Quando o irmão mais velho, né? Ele ouve a história lá, o que está acontecendo, o barulho e tal, ele vai lá. Aí chega a vez do filho mais velho desonrar o pai. E é interessantíssimo isso. Por que ele desonra o pai? Porque ele se recusa a comparecer no que está acontecendo. Ele se recusa a comparecer no evento, né? E que talvez pudesse ter sido o maior banquete que seu pai já tinha oferecido. Então, assim, e isso também traz desonra ao pai, porque o pai ele se vê na situação de ter que ir lá, sair da festa e conversar com o filho mais velho, que não deixava de ser um gesto humilhante para o pai também, como dono da festa, né? Como aquele que era dono e senhor de tudo, que estava promovendo a festa. Então, o filho mais velho acaba desonrando o pai também por sua atitude. Mas por que o irmão mais velho está tomado de tanta fúria? Por que ele está tão bravo? Qual que é a questão aqui, né? É porque ele se mostra, de uma certa maneira, preocupado com os custos do que está acontecendo. Ele está preocupado aqui com os custos daquele acontecimento. Pai, o senhor nunca me deu um cabrito. E agora vai dar a carne mais cara para o meu irmão, que gastou tudo lá, que não merece isso. É isso que ele está dizendo. Ele está preocupado, só que assim, o novilho de engorda aqui, ele é só um símbolo. Porque é interessante, eu estava pensando nisso hoje, a hora que eu estava estudando e lendo, né? Porque custou muito mais do que um novilho, né, gente? Custou muito mais que um banquete. Por quê? Quando o pai reintegra o irmão mais novo na família de novo, ele faz com que o irmão mais novo se torne herdeiro de novo. Olha só, a reintegração ela é muito mais cara que o banquete. O filho passou a fazer parte, de novo, de 1/3 de tudo que o pai tinha. E eu não sei se o irmão mais velho, né, se deu conta disso. Se a preocupação fosse só com o novilho, com o banquete, tudo bem. Mas eu estou achando aqui, né, que por um momento passa pela cabeça do irmão mais velho, cara, ele está fazendo parte de tudo de novo. E agora é o seguinte, né, gente? Já está mais reduzida, porque uma parte já foi. Uma parte já foi. Que coisa, gente, que coisa. Isso para o irmão mais velho, né, é totalmente inconcebível.
Eu me matei de trabalhar, pai. A vida inteira fiz tudo certinho. Tudo que eu tenho eu conquistei. Conquistei com um trabalho correto diante da sua casa, diante dos olhos do Senhor. E o que o filho mais velho está dizendo, né? E agora ele merece ser expulso. Ele merecia ser expulso, totalmente deserdado pelo que ele fez. E você o cobre de riquezas, de bens. Cara, que tipo de justiça é essa, pai? É isso que o filho mais velho está falando aqui. Que tipo de justiça é essa? Que tipo de recompensa é essa? Eu jamais desobedeci o Senhor, tenho os meus direitos. Eu mereci que o Senhor pelo menos me consultasse sobre isso. Que coisa, gente. Que coisa que esse texto então aqui nos mostra. A fúria então do irmão mais velho acaba levando ele a ofender o pai ainda mais. Porque não dá para a gente perceber aqui, mas quando ele se recusa, né, a ir para a festa e chama, o pai tem que sair lá para falar com ele, essa conversa ela não foi num tom carinhoso. O filho, eu vou explicar para você mais ou menos, o filho mais velho, ele não está falando assim, pai querido, vem cá, deixa eu falar com você. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, pai. É como se ele tivesse falado assim, você, olha aqui para mim. O seu filho mais velho falando isso para o pai. Você, olha para mim. Olha aqui. Sabe esse tipo de insinuação, esse tipo de ameaça que desrespeita, que desonra, é isso que está acontecendo aqui. E de novo, numa cultura, né, onde o respeito aos mais velhos, ao patriarca, a todo esse contexto era algo muito importante, um comportamento como esse aqui, ele é ultrajante. Ele é verdadeiramente equivocado, lamentável. Tanto quanto, irmãos, o comportamento do filho mais novo. É tão ultrajante quanto. Então, isso assim é horrível o que acontece aqui. A gente não consegue ter a dimensão só lendo, né, do que significava isso para as pessoas que estavam ouvindo. Óbvio, isso aqui é uma parábola que Jesus está contando. Mas a gente às vezes fala como se isso, né, tivesse acontecido, mas é uma parábola. Mas assim, nós temos que pensar e ouvir com a mente e com os ouvidos de quem na época está ouvindo Jesus. Era assim como nós estamos contando a história que essas pessoas estavam ouvindo. Isso é ultrajante, isso é horrível, isso é lamentável. É tão ultrajante quanto o que o filho mais novo fez. As pessoas que estavam ouvindo Jesus ali, eles sabiam exatamente disso. E aí a gente chega ao desfecho, né? Aí a gente chega ao desfecho. Como que o pai vai reagir, né, em relação ao filho mais velho? Como que o pai vai fazer, né? O que um homem daqueles dias, né, faria? Bom, um homem naqueles dias faria exatamente aquilo que deveria ter sido feito com o filho mais novo. Ele deserdaria, expulsaria o filho mais velho também por desonra, por desrespeito, na mesma hora. Na mesma hora. Assim, a mesma coisa que deveria ter acontecido com o filho mais novo, deveria ter acontecido com o filho mais velho. Talvez é que eu fico pensando, né, os fariseus, os mestres da lei, não, agora vamos ver o que ele vai falar nessa parábola sobre o filho mais velho também ter desonrado o pai, onde já se viu, né? Aí Jesus vai contar que o pai mais ou menos fala assim, filho, apesar de você ter me ofendido em público, eu quero que você entre e participe do banquete. Apesar de eu poder ter deserdado o seu irmão, eu também poderia ter deserdado você. E assim como eu não quero e não quis deserdar o seu irmão, eu também não quero deserdar você. Então eu convido você a controlar seu orgulho e entrar. Você decide. Você vem ou você vai ficar aí? Trata-se de um apelo generoso do pai, gentil, inesperado. E aí, os ouvintes de Jesus, eu acho que eles já estão aqui cheios de expectativa com o final dessa história. O que vai acontecer agora? Será que a família finalmente vai viver feliz para sempre? Será que vai ter uma união em amor? Os irmãos vão se reconciliar? Será que o filho mais velho vai ficar sensibilizado
com aquilo que o pai fez e vai comemorar com o filho mais novo, com o irmão mais novo, a sua volta? Será que eles vão se abraçar e vão se tornar ainda mais próximos do pai? Só que aí acontece uma coisa. Quando a gente começa a pensar em tudo isso, a gente vê que a parábola acabou. Jesus não fala mais nada da parábola. Ela acaba aí. Jesus não termina a história. Ele não fala o que aconteceu. Sabe por quê? Porque os verdadeiros alvos dessa história são os fariseus, como a gente falou semana passada. O verdadeiro alvo da história são os irmãos mais velhos. Chocante isso. Jesus está convidando seus inimigos a responderem a sua mensagem. Jesus, quando ele termina a história assim, ele faz os seus inimigos, no caso os fariseus, mestres da lei que estão criticando Jesus, a responderem a sua mensagem. E que mensagem é essa? Que mensagem é essa que Jesus está ensinando aqui? Na verdade, Jesus está redefinindo tudo que nós precisamos saber sobre Deus. Ele está redefinindo a nossa perspectiva do que nós interpretamos como pecado. Ele está redefinindo o que significa estar perdido e o que significa estar salvo, gente. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está redefinindo o pecado. Ele está redefinindo a relação do homem com Deus. Ele está redefinindo a maneira, a mentalidade que o homem se coloca na posição perante Deus e a sua salvação. Jesus está redefinindo aqui o que significa estar perdido de verdade, o que significa ser salvo. Porque na visão dos fariseus, o filho mais novo estava perdido e o filho mais velho era o correto. É isso que Jesus quer falar. Mas Jesus está redefinindo aqui, porque tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estavam totalmente perdidos. Jesus não termina a mensagem para que eu e você, e principalmente lá na época os fariseus, os religiosos, os irmãos mais velhos, possam responder a mensagem. O texto termina, a história termina com o pai convidando o filho para entrar. Olha, tudo que é meu é teu, tá aí, ó. Você responde. Você que é religioso, que acha que as suas boas obras compram algo de Deus. Você que acha que porque sua vida está tudo certa, você sempre foi na igreja, você sempre trabalhou para Deus, Deus está em dívida com você. Deus tem a obrigação de te salvar. Deus tem a obrigação de fazer as coisas para você. Ele não tem, mas Ele faz, assim como o Pai. Porque não depende de mim e de você. O que Jesus quer ensinar aqui é o que define a graça de Deus, não é o que a gente faz de certo e não é o que a gente faz de errado. O que define o amor de Deus e que Jesus quer ensinar aqui é que Deus não ama mais gente certinha e ama menos gente pecadora. Deus é amor. O Pai é amor. Ele ama todos aqueles pelos quais Ele deu a sua vida. E é óbvio que eu corro um risco gigantesco, ao compartilhar uma aplicação, uma mensagem como essa. Porque os irmãos mais novos talvez se vejam no direito de viver a vida como queira. Os irmãos mais velhos continuem justificando as suas ações perante Deus, perguntando, não, mas não é possível que eu e o fulano, Beltrano estejam na mesma condição. Mas, porém, diante de Deus, o que importa é o seu amor estendido e não a forma que nós colocamos Deus para nos dar esse amor. Isso é muito importante aqui. Jesus não termina a história para que eu e você a terminemos. Jesus não termina a história para que gente, e como eu quero reforçar aqui, o intuito da parábola, o objetivo maior da parábola que Jesus está falando e o tema principal da parábola é o filho mais velho, não é o filho mais novo. O foco do ensino de Jesus passa pelo filho mais velho.
Não passa pelo filho que foi, que gastou. Aquilo lá é parte da história que Jesus quer contar e a respeito do filho mais velho. O filho mais velho representa muito da sua igreja, muitas vezes, de pessoas religiosas, de pessoas que acreditam, né? E não tem, veja bem, quando eu falo de fazer as coisas certas, eu não estou dizendo que a gente tem que fazer as coisas erradas, né? Então, não, eu estou dizendo que diante de Deus, quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a viver em obediência, em amor e alegria a Deus, como uma resposta à sua salvação a nós. Nós já entendemos que nós éramos pecadores e que nós não merecíamos, mas agora a vida que a gente vive para agradá-lo. É o que Paulo vai dizer lá. Não sou mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e se sacrificou por mim. Ponto. Nós já entendemos isso. Pessoas salvas que foram redimidas pelo Evangelho, elas não olham para outras com uma perspectiva orgulhosa, com uma perspectiva soberba, com uma perspectiva melhor. Elas olham para si mesmas e falam, eu era assim. E o amor de Deus me aceitou. Então eu acredito que esse amor pode alcançar outras pessoas também, mas pessoas que não foram verdadeiramente transformadas, como na parábola aquele filho mais velho, apesar de certinho não tinha sido transformado, ele fazia as coisas para Deus, mas não conhecia o Pai, fazia e trabalhava para o Pai, mas não conhecia o coração do Pai, ele usufruía de todas as coisas do Pai, mas não conhecia o dono daquelas coisas. Então Jesus está falando para a gente que ainda não foi transformada de verdade, que acredita que aquilo que pode fazer e o que faz é que faz Deus amar mais você ou menos. E que aquilo que os outros fazem de errado é que faz Deus amar eles menos ou mais também. Nesse caso, menos, né? Eles acham. Então, o que Jesus quer ensinar para a gente aqui é que essa história termina sem um final, mas com uma pergunta. O que você entende de pecado? Como você enxerga a salvação, como você enxerga o que é estar perdido, o que é estar salvo, o que você enxerga na sua relação com Deus. São muitas respostas que Jesus traz para a gente. Ele redefine o pecado, ele redefine a graça, ele redefine a relação com Deus, ele redefine o que é estar perdido, o que é estar salvo. Essa mensagem é poderosa, queridos. Poderosa para pessoas que conhecem a Deus. Essa mensagem é para pessoas que conhecem a Deus. Essa não é uma mensagem evangelística, essa é uma mensagem para a sua igreja. Essa é uma mensagem para pessoas que dizem que amam a Deus. Essa é uma mensagem para pessoas que se dizem cristãs. Essa é uma mensagem para pessoas que se dizem crentes. Essa é uma mensagem para pessoas que se dizem evangélicas ou protestantes, com o nome que você quiser. Essa é uma mensagem para pessoas que conhecem a Deus, entre aspas. Essa é uma mensagem para pessoas como o filho mais velho, que faz tudo corretamente, mas que ainda não entendeu que o amor de Deus não tem a ver com isso, tem a ver com Ele querer nos amar e nos salvar, e nos inserir na sua família. Alguns dessa família serão inseridos como o filho mais novo. E isso muitas vezes vai nos chocar. Talvez me choque às vezes algumas coisas. Mas é isso que acontece. Outros serão inseridos como um filho mais velho, um religioso que precisa ter o seu coração arrependido. Outros serão inseridos como um filho adotado. Esse aí chegou agora, veio da onde? Tá? Às vezes vão ser adotados. A Bíblia vai dizer isso pra gente, que Ele nos adotou em Cristo Jesus. Que agora pertencemos à mesma família. Não há branco, negro, não há mulher, não há homem, não há judeu, não há grego. São tudo em todos. A igreja é o povo de Deus. Essa mensagem é para a igreja. É para a igreja. Nós vamos ver nos próximos encontros a redefinição dessas coisas. Do pecado, do que é estar perdido e salvo, da nossa relação com Deus. Mas hoje fica essa lição para a gente. Um pai tinha 2 filhos. Um filho perdido mais novo. Um filho perdido mais velho. Ambos usufruíram de um favor que não mereciam. Nem quem fez tudo errado e nem quem supostamente fazia tudo certo.
A graça e o amor são estendidos voluntariamente e graciosamente por Deus. E por isso, diante de Deus, o que nos cabe é nos arrependermos, é dobrarmos os nossos joelhos e humildemente dizermos: Pai, ontem eu estava escutando uma música antiga, mas antiga, um rock bacana. Se não for o Senhor, que é um salmo, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo e a sua ira nos teria consumido, toda a alma por completo destruída. Mas Deus nos livrou como um pássaro das garras de um caçador. Todo laço foi quebrado e nossa alma agora voa livre. O Senhor é o nosso auxílio. Nós que entendemos isso, você que já entendeu isso, olha para a sua vida e diz: Deus, se não for o Senhor, nada que eu teria feito teria sido válido. Teria valido. Se não for ao Senhor, e talvez você que é o filho mais novo, está desviado aí, também está cheio de argumento na sua cabeça: vou voltar, vou pedir para Deus. Se você está ouvindo essa mensagem, o Pai já está correndo na sua direção nessa manhã. Corre para os braços dele também e participa da festa. Esse texto, essa história, esses estudos têm abençoado muito meu coração. Muito meu coração. Se eu fosse me categorizar em algo, eu corro muito mais o risco do filho mais velho. Nasci na igreja, cresci, fui educado na igreja pelos meus pais. Então a gente tem aquela tendência de achar que tudo que a gente faz, a vida inteira a gente fez, valida alguma coisa diante de Deus. Não, Deus me salvou, Deus salvou a minha vida, Deus me inseriu na sua graça e por isso eu posso experimentar do seu amor e não tem nada que eu faça para comprar o favor de Deus. O que Ele fez é de graça. Hoje eu faço porque eu amo a Deus, em resposta ao que Ele fez por mim, e não mais para comprar a minha salvação. Que seja assim na sua vida também, querido. Queria orar nesse momento para a gente encerrar. Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, que essa palavra, Senhor, caia no nosso coração agora. Cada pessoa que está ouvindo, Deus, essa mensagem, vem sobre cada casa, sobre cada lugar agora, sobre cada coração. Pai, que possamos entender que devemos correr para os Teus braços quando eles vêm na nossa direção. Devemos entender que nós não devemos fugir, porque o nosso lugar é em Ti. E lá nós devemos estar. E que não há nada melhor fora da Tua casa, do Teu amor para a gente experimentar. Mas também, ó Deus, faz-nos perceber se estivermos na Tua casa, fazendo o que deve ser feito, que também continua sendo o Seu amor e a Sua graça que nos alcança. E jamais poderemos comprar o que o Senhor fez por nós. Teu Filho disse que não existe alguém bom no mundo. Somente o Pai dos céus é bom. Então livra-nos da soberba, da arrogância, de olhar para as pessoas achando que elas são piores do que a gente, que nós merecemos mais que os outros. Fomos alcançados pelo Teu amor e Tua graça. Obrigado porque ela nos alcançou. Comemoraremos isso essa semana. Que o Senhor morreu por nós, mas ressuscitou. Assim como o Pai dilacerou parte da sua identidade pelo Filho mais novo, Teu Filho, Tu, ó Pai, dilacerou parte naquela cruz por meio do Teu Filho também para nos salvar. Que essa verdade preencha o nosso coração a cada dia. Eu oro por pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão desviadas, Deus. Que vejam o Pai na porta, que vejam Deus de braços abertos, correndo na direção nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro por filhos mais velhos que estão dentro,
mas também estão perdidos. Apesar de estarem dentro e próximos, não conseguem usufruir do Pai. Acham que a relação com o Pai se dá por meio das coisas que fazem. Livra a tua igreja disso, da soberba, da arrogância. E que aceitem o convite do Pai para celebrar com Ele em qualquer coisa que Ele estiver fazendo. Te louvamos pela Tua Palavra, pelas Escrituras, pela tecnologia que nos permite transmiti-la. Entra na casa de cada um agora, Pai. Entra na vida de cada um que está assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado, um restante de dia abençoado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom estarmos juntos. Estamos terminando aqui o nosso estudo. Semana que vem tem mais, quarta-feira, 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho, meio-dia, estaremos juntos no Instagram orando. Amanhã também, na quinta-feira, né? E final de semana especial com a Semana Santa, né? Com a Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa. Nós estaremos celebrando ao Senhor juntos, infelizmente ainda dessa forma, mas com o coração unido. Sexta-feira um período de louvor especial da Sexta-feira Santa, às 9 horas da manhã aqui no YouTube, e também no domingo nosso culto especial de Páscoa. Que Deus te abençoe, te dê um dia e um restante de dia abençoado para a glória de Deus. Amém.